Olá, aqui é Fernando da Eximia Co e a gente vai falar hoje sobre construção de user stores. Não é isso aí, Gabriel? Isso aí, eu sou o Gabriel da Exímia e esse vai ser o nosso assunto divertido para hoje, mais um conteúdo de altíssima qualidade no canal da Exímia. Não se esqueçam, nos sigam lá, se inscrevam para mais novidades aí para frente. Isso aí. Manda, Fernando, Vamos lá. como que a gente escreve User Store? Exatamente, esse é o tema hoje da nossa conversa aqui, né, Gabriel? O que a gente veio percebendo, tanto na trajetória da Exímia, mas acumulando as experiências também que a gente já teve, existem várias técnicas para a gente construir uma boa user store. E dentro da Exímia, a gente foi compilando aquilo que a gente percebia que funcionava bastante, daquilo que às vezes não funcionava ou que exigia a adaptação, e acrescentando com a experiência que a gente foi acumulando e que a gente via que fazia sentido. Para a gente começar essa conversa, pessoal, vale a gente pensar em onde que entra a User Store, porque a gente está falando basicamente de requisitos, né? A gente está falando das demandas, daquilo que é solicitado para o time de desenvolvimento para ser feito. Porém, esses requisitos eles se encaixam num contexto maior de demandas e é importante a gente situar onde que entra as User Stores. Quando a gente está Por exemplo, planejando... Fernando, Fala, Gabriel. por exemplo, vamos dizer o seguinte, uma User Store não é sobre fazer algo no banco de dados, construir uma API, construir uma user interface. É sobre o que, Fernando, uma user store? O User Store não tem a ver com o como fazer, né, Gabriel? Não tem a ver com qual tecnologia que eu vou usar, não tem a ver com a task que o desenvolvedor precisa fazer. A User Story ela tem que ser um entregável de negócio, ela tem que trazer valor, um benefício tangível para o usuário final, para o negócio, né? E aí que já entra uma das primeiras confusões, né? Às vezes, quando o desenvolvedor está puxando a iniciativa, que talvez nem seria o ideal, mas enfim, é a realidade, ele vai para o viés de definir tecnicamente, definir qual tabela do banco de dados ele precisa utilizar, definir qual a alteração que tem que ser feita no código e como ela deve ter que ser feita. E na prática, a User Store ela está ali como a ponte entre o time de engenharia, de desenvolvimento e o time de gestão. O time de gestão pode ter outras coisas para eles olharem, né? O time de produto, né, Gabriel? Exato. Ou seja, como que a gente consegue evidenciar, explicitar os objetivos da entrega dessa user store? Porque, como a gente vinha comentando, muito além de entregar uma user interface X, é o que essa user interface está entregando. Qual o objetivo que ela tem por trás? Vamos viajar um pouco. Aumentar vendas, reduzir o custo da operação, tornar a vida do usuário mais feliz no dia a dia. Enfim, o que essa user story está atrelada aí com os níveis acima, níveis acima, seja uma feature ou um épico. Ou seja, o que nós gostaríamos que essa user story atendesse a nível estratégico. Exatamente. E essa demanda estratégica, normalmente ela surge como um épico dentro da organização, que é um projeto, aquilo que foi priorizado pelas lideranças da empresa. Normalmente, quando a gente está definindo, inclusive, esses épicos, a ênfase deve ser muito mais no benefício, no resultado que aquilo lá pode gerar para a organização, do que no custo, no esforço. É claro que é importante ter alguém de tecnologia nessa conversa para situar se a gente está falando de um projeto de um dia ou de 6 anos. Então, obviamente, esse exercício faz sentido. Mas ali não tem nada definido o suficiente para poder fazer qualquer esforço de tentar estimar e definir um prazo para aquilo. A priorização faz muito mais sentido no custo de não ter aquela funcionalidade, aquele recurso, aquele produto, do que no quanto que vai custar para desenvolver. Né? E essa, inclusive, acontece, é uma mudança às vezes difícil de ser feita no time de produto e nos times de negócio que estão Exato. priorizando. Né? Mas isso pode ser um assunto para umas próximas conversas, porque hoje a gente vai falar sobre essa questão, sobre como construir uma user story boa
vamos dizer, do jeito certo, e a provocação final também vai ser muito além de um template que a gente vai trazer para vocês, mas é um processo adequado para se construir essas user stories. Esse Perfeito. vai ser a virada de chave que a gente gostaria de trazer para vocês nesse vídeo do canal. E aí, E Fernando, qual que é o vamos, template? vamos começar falando então sobre anatomia de uma boa user store, pelo menos na maior parte dos casos, né, Gabriel? Normalmente, uma user store, ela tem esses componentes que a gente está mostrando aqui na tela. Um bom título expressivo, uma descrição estruturada e que explica bem aquilo que precisa ser feito, critérios de aceite para validarmos se aquilo faz sentido, clareza dos resultados que a gente tem expectativa que serão gerados, mas alguns anexos que ajudam a ilustrar, que seja com documentação, mockups, enfim, essa é a estrutura macro de uma user store. É claro que aqui, pessoal, em cada uma dessas partes tem pontos importantes para a gente tomar cuidado. Por exemplo, vamos começar pelo título. Tem uma técnica que as pessoas costumam utilizar, que é essa que a gente colocou ali dentro da descrição. Eu, como persona tal, quero isso para fazer isso. Essa estrutura, esse template, pessoal, ele é interessante para você garantir que você não esqueça, por exemplo, de deixar claro para quem é aquele recurso, que é a persona, de colocar ali a ideia que você tem do que precisa ser feito e qual que você espera como resultado direto daquela funcionalidade. Isso é legal. Só que para o título, pessoal, isso é uma péssima ideia. Por quê? Se você usar isso no título, você vai ter um backlog com um monte de user stories com títulos parecidos. E na hora de você navegar nesse backlog para você priorizar, para você definir o que vai ser feito, para você trabalhar nele no dia a dia, fica extremamente trabalhoso, porque toda hora você tem às vezes que ler a user story inteira, clicar para ver a descrição, para você conseguir identificar esses caras. Então assim, o título ele deve ser um título expressivo, curto, enxuto e que expressa aquilo. Eu costumo falar com o pessoal que assim, ele é um lembrete das conversas. Por quê? Porque você vai falar sobre as funcionalidades no dia a dia e começa a surgir até um vocabulário próprio, sabe? Aquela coisa assim, o relatório de custo. Todo mundo sabe o que está falando quando fala relatório de custo em duas palavras, sabe? Ou a funcionalidade do chat de usuário, sabe? Tipo, vocês já vão ter isso no dia a dia pelas conversas. Esse título tem que expressar isso, ser fácil para a gente falar e referir a cada um dos requisitos. Né? Então, assim, sobre título, essa é a primeira dica que a gente dá para fazer essa Um, construção. um pouco além também, Fernando, ele pode ser um convite para essa conversa mais aprofundada. Ou seja, vamos pensar, seja qual ferramenta que a gente está utilizando para gerenciar o backlog, Azure DevOps, Jira e entre outras, normalmente o backlog vira uma lista. Normalmente vai ter os cards e eles vão estar sendo exibidos pelo título. E como o Fernando comentou, se esse título está muito grande, toda vez começando eu, como, fulano, como que a gente vai conseguir distinguir e priorizar? Da mesma forma que para desenvolvedor tem carga cognitiva de um código complexo, ter um título muito grande, não expressivo, é carga cognitiva para alguém de negócio priorizar, gerenciar o backlog. Exatamente. E outra dica importante é: esse título não deve ter termos técnicos. Isso aqui tem que fazer sentido tanto para as pessoas de negócio quanto para as pessoas de tecnologia. Então, nada de Bem usar lembrado. um termo muito técnico ou se referindo a implementação, tecnologia, para colocar dentro desse título. E virou um cuidado, inclusive, para entender o quanto essa história está sendo de negócio, focada em negócio ou técnica, por se eventualmente a gente está escrevendo uma história e o título já começa com criar API XPTO. Exatamente. Já deveria ligar uma luz de alerta. Claro, pessoal, cada contexto é um contexto e, eventualmente, pode ser que o produto seja um produto orientado a um API Economy ou alguma coisa do gênero. Mas, em linhas gerais, em situações normais de temperatura, não deveria. Exato.
Inclusive, para falar mais desse tema de user stories técnicas, a gente tem um outro vídeo aqui no canal, talvez apareça um card em algum lugar dessa tela Em aqui, algum que a lugar gente, aqui. que a gente discutindo sobre faz sentido criar user stories técnicas, como que a gente faz isso, enfim, toda essa discussão de user stories técnicas. Mas vamos falar então da descrição da user story, Gabriel. O porquê da descrição, Fernando? O que a descrição ajuda eu, engenheiro, engenheira, a fazer o meu trabalho bem feito? O ponto principal da descrição, pessoal, é a gente conseguir trazer clareza e mais detalhes para aquilo que estava no título. O título ele é muito sucinto, muito direto. A gente tem que dar um contexto, a gente tem que explicar o que é. Então, normalmente a gente recomenda, começa com esse template padrão. O template é útil, faz sentido, então assim, isso vai te ajudar a lembrar desses aspectos que a gente mencionou, mas ele não é suficiente, pessoal. É importante você colocar um parágrafo contextualizando, explicando, olha, hoje quando o usuário precisa acessar a tela tal, acontece isso por causa disso, e a situação que ele está inserido é essa, e isso acaba trazendo o problema XYZ, a gente está fazendo isso para resolver essa coisa, sabe, dando todo um contexto para explicar, e quem não está tão por dentro de tudo é conseguir se entender. Outra coisa, às vezes existem regras específicas, por exemplo, existe uma regra de cálculo para uma coluna de um relatório, sabe? Essa regra de cálculo ela precisa estar aqui, precisa estar explícito a fórmula dela, como ela vai ser tratada. Inclusive aqui pode entrar uma parte de recomendações técnicas, porque é natural, pessoal, na construção da user stories, às vezes até o próprio PO, ele tem uma visão técnica também. Ou às vezes quem está fazendo não é nem um PO, às vezes quem está construindo aquela user store por algum motivo é um desenvolvedor. E um desenvolvedor às vezes experiente, que tem uma visão técnica sobre como aquilo pode ser implementado. Não faz sentido a gente perder a boa sugestão de pessoas que têm capacidade de colocar essas recomendações aqui. Mas ponto importante. O próprio arquiteto, né, Fernando? O próprio arquiteto. Exato. Ele pode acrescentar, inclusive, dentro da user store que foi feita, ele colocar ali recomendações técnicas, né, Gabriel? Exato. E como o Fernando comentou, recomendação. Recomendação é diferente de obrigação ou instrução ou faça assim. Porque se é o faça assim, a gente entra no nível que a gente falou anteriormente. Então, é uma direção digamos assim, né, Fernando? Na falta de uma melhor opinião, essa aqui seria a recomendação. Siga essa. Exatamente. Se você não tem uma ideia melhor, siga essa. E uma outra dica, né, Fernando? A gente traz junto aqui na descrição, mas novamente, dependendo da ferramenta onde nós estamos construindo o nosso processo de engenharia, Gira, Azure DevOps, a recomendação técnica pode ser um campo customizado. Pode ser criado um novo campo dentro do template para conseguir se gerenciar essa recomendação técnica. Exato. Então fica a gosto do cliente. Perfeito. E na sequência, a gente tem os critérios de aceite, pessoal. O que são os critérios de aceite? É uma espécie de um checklist para verificar se aquela user store está atendendo tudo que precisa atender. Isso aqui é extremamente útil, pessoal, por exemplo, na hora de fazer teste, porque fica simples verificar, fazer esse check de que se tudo foi feito, se está ok. E aqui entra coisas também, como por exemplo, requisitos não funcionais. Então, por exemplo, está claro que esse relatório precisa ser gerado em menos de 5 segundos. Isso é um aspecto importante a ser explícito dentro dos requisitos, dentro desses critérios de aceite. E um detalhe, né, Fernando, requisitos os não funcionais, né, esses atributos de qualidade, expressem em quantitativo. Uma coisa, imagina colocar, não, o relatório tem que ser rápido. Não, rápido para mim é uma coisa, para o Fernando pode ser uma coisa completamente diferente. Então, manifestem, deixem explícito o que é esse atributo de qualidade. O relatório tem que ser rápido, o relatório tem que ser emitido em, no máximo, tantos segundos. Exato. E não longe, mas não se aprofundando também demais, lembrem-se, quando a gente está falando normalmente de performance e velocidade, considerem concorrência junto. Uma coisa é um usuário gerando relatório, outra coisa é 200 usuários de forma simultânea gerando o mesmo relatório.
Então isso tem que estar alinhado dentro dessas expectativas desses atributos não funcionais ou atributos de qualidade. Exatamente, exatamente. E um outro ponto que às vezes o pessoal tem de dúvida é o seguinte: ah, mas eu vou reescrever tudo que eu coloquei na descrição e vou colocar de novo nos critérios de aceite? Não, pessoal. Por quê? Porque às vezes eu posso fazer referência assim, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de um formulário. Na descrição, a gente colocou todos os campos do formulário, a gente descreveu todas as regras de validação de cada um desses campos. Eu não vou pegar e reescrever isso nos critérios de aceite, mas eu posso colocar um critério de aceite, uma boa prática todos os campos estão funcionando de acordo com as regras de validação especificadas, de validação especificada. Isso vai fazer, por exemplo, na hora de verificar aquela user store, lembrar, deixa eu ver se todos os campos estão aqui, se eles estão seguindo as regras e está tudo ok. Então, às vezes você faz referência a alguma descrição lá em cima, mas você não vai reescrever tudo que já está lá em cima, não faz sentido isso. E também, pegando um gancho e avançando, referências anexos, eventualmente. Deve seguir o mockup em anexo, deve seguir o fluxo do formulário ou das regras em anexo, e assim por diante. Ou seja, materiais de apoio, documentos de apoio que estão junto nessa user store. Exato, um exemplo muito comum às vezes da gente fazer o layout está conforme o mockup anexado. A gente validar, por exemplo, a interface, né? É muito comum a gente fazer isso. O fluxo de validação segue a regra do documento tal, quando existe uma regra complexa que faz sentido ter um documento acessório para definir aquela regra, né? Exato. E também nada impede de links com fontes externas, por exemplo, com alguma ferramenta de gestão de conhecimento interna, algum outro documento interno da companhia que a gente pode fazer referência aqui, deveria fazer referência aqui para poder facilitar, inclusive, a navegação escrita, para não repetir, correr o risco de repente, fazer uma cópia de alguma regra, algum motor de cálculo que muda. Eu vou ter que mudar em todos os lugares? Não. Vamos fazer o uso da gestão de conhecimento adequada. E aqui, então, falando sobre anexos, que tipo de documento, além desses que a gente falou, pode estar em anexos? Você pode ter um BPMN, por exemplo, mostrando o fluxo de processo para explicar como que vai funcionar cada etapa naquela aplicação. Você pode ter diagramas tradicionais, o ML, um diagrama de arquitetura para poder ilustrar as referências importantes para o desenvolvedor. A gente falou de mockups, e aqui você pode ter mockup de baixa fidelidade. Você pode ter, inclusive, anexos de referência para o desenvolvimento. Então, olha, além do mockup, você sabe que tem um conjunto de ícones que vai ser usado na construção dessa user source. Você já deixa eles anexados ali fáceis, ou fontes, enfim, tudo que vai ser preciso para desenvolver aquela user store, você coloca em anexo para facilitar a vida de quem está desenvolvendo lá na frente. Exato. E avançando, Fernando, o que significa resultado esperado? Poxa, eu já não descrevi isso na descrição, eu já não coloquei o resultado que eu espero lá no critério de aceite. Eu estou sendo redundante? O que significa isso, Fernando? São coisas diferentes. Ali na hora que a gente está fazendo o template na descrição, a gente está colocando um resultado esperado imediato. Por exemplo, eu quero um relatório, eu como gerente preciso de um relatório de custos para poder verificar se a apropriação de custo está adequada, se os custos estão sendo apropriados para cada área de maneira adequada. Pode ser uma situação. O resultado esperado é um resultado mais estratégico. Por exemplo, a gente tem a seguinte premissa: olha, com esse relatório a gente vai conseguir que o usuário desse sistema consiga perceber se ele está gastando de maneira adequada o orçamento dele e ele consiga reduzir custo. Então, a gente tem a expectativa que vai trazer um resultado de redução de custo para o usuário final. Várias vezes, pessoal, quando a gente está pensando em uma funcionalidade, a gente tem uma premissa, uma expectativa, uma hipótese que a gente quer validar. E pensa comigo, o valor do software, pessoal, não está no software em si, mas está no benefício que ele carrega. Então, se eu tiver um software, mas a pessoa não usa,
não serve para nada. Se ela usa, mas na prática aquele resultado que você tinha esperado não é alcançado, também não serve para nada. A entrega do resultado final exige essa validação. E às vezes a funcionalidade é criada, você tem uma hipótese, e na hora que você olha lá na frente, você tem que validar essa hipótese, porque você percebe assim, olha, não está funcionando porque precisa desse ajuste aqui, desse jeito que eu construí, não serve. Ou, por exemplo, vamos pegar exemplos reais, né? Olha, aqui até mostra a informação que o usuário precisa, mas sem uma notificação, ele acaba não acessando isso aqui todo dia e não está servindo para nada. Então, sem essa notificação, aquela hipótese você não consegue alcançar o resultado dela e precisa de fazer algum ajuste na funcionalidade. Esse é o resultado esperado que a gente precisa fazer. E isso força todo mundo de negócio a definir as funcionalidades com base em resultado que vai gerar. Sabe aquela história? Tipo, você vai fazer isso para quê? No final das contas, isso tem um custo, custa caro normalmente, e com o que você espera trazer de benefício para o negócio? Isso te força a ter essa disciplina de olhar para o resultado esperado. Ou seja, é uma forma também de tentar mitigar um pouco o estoque de funcionalidade que foi desenvolvida, não serve para nada. E vou usar, tá, Fernando, a dizer que gera um custo recorrente alto, porque a gente tem que manter essas funcionalidades que foram criadas. É verdade. E toda vez que a gente altera o software, seguindo lei de Lehman, a gente vai tornar o software mais complexo. Exatamente. Então, imagina, a gente está adicionando complexidade que não está sendo utilizada, não está tendo um retorno direto para o negócio. Então, bugs muito bom. Trazendo dificuldades. E aí entra um outro ponto, né, Gabriel? Quando a gente está construindo isso aqui, a pessoa às vezes tem a ideia assim, então tá bom, eu vou pegar, vou começar a fazer meu backlog e vou escrever isso aqui tudo, sabe? A gente tem que olhar para qual que é a jornada da construção dessas user stores. Eu vou avançar aqui para a gente falar sobre a jornada de construção do user stores. Em que etapas do processo de desenvolvimento a gente faz cada uma daquelas partes ali. Primeiro aspecto, pessoal, é o seguinte: você já tem uma visão do seu produto. Às vezes você já fez um inception, às vezes você já definiu com os vários stakeholders a ideia desse produto de alguma forma. E você vai construir um backlog. O backlog é uma lista de requisitos e nada mais, pessoal. Uma lista de demandas que precisam ser feitas para entregar o que você espera daquele produto. Nesse momento, você precisa ter essa lista. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter cada uma das user stores com um título simples, sem muita estrutura, sem nada sofisticado, nada mais que isso. Isso vai dar uma visão do escopo, da abrangência, de até onde você vai com esse produto nesse primeiro momento, sabe? Então, assim, ali tá as principais funcionalidades, todo mundo vai olhar, vai entender, mesmo que não tenha detalhes. Então, por exemplo, ali tá falando que tem um cadastro de usuário, mas não precisa ainda estar descrito todos os campos, tudo que vai precisar, as pessoas precisam saber que tem um cadastro de usuário e nada mais nesse momento. Exato. E também não preocupado com o tamanho ideal da história. Isso é um outro assunto que a gente pode conversar, qual que é o tamanho ideal, mas a gente está preocupado em simplesmente explicitar o trabalho, ou seja, não interessa agora se a gente está falando de 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Eu preciso ter tal recurso, tal funcionalidade, com um título expressivo. Ponto. Exatamente. Carga cognitiva, o mínimo possível para a gente atender essa primeira etapa num fluxo, que é explicitar o nosso backlog, explicitar o que a gente precisa desenvolver, o que a gente tem de estoque para desenvolver. E aí, tendo isso aí, Fernando? Roubou as palavras. O dado que a gente tem esse backlog, né? Tenho já essa visão macro do que vai ser feito. Qual que é o próximo passo? Eu preciso pegar aquelas que são mais prioritárias, aquelas que estão na frente no meu backlog e adicionar mais detalhes. Então ali eu vou adicionar uma descrição, eu vou colocar essa descrição, pessoal, nesse primeiro momento, de uma maneira muito breve. É simplesmente para falar assim, olha, esse título é isso aqui. Sem muita estrutura, sem muita sofisticação, eu ainda não estou saindo do backlog, eu estou só construindo o backlog. Não tem nenhum refinamento, análise grande ali, é só construção de backlog. Para aí sim,
Na hora que eu tiver isso, aí eu vou começar o trabalho de análise, que normalmente a gente chama de etapa de refinamento, né? Para pegar cada item, aí a gente vai puxar um a um para a gente poder fazer o detalhamento dele. Aí sim a gente vai construir uma descrição estruturada com base naquilo que a gente recomendou, colocar critérios de aceite, colocar resultado esperado, fazer os anexos e aí a gente vai colocando. Esse já é o trabalho mesmo de alguém, de um PO, de alguém de produto, de fazer esse detalhamento, né? Até Ou então seja, era Fernando, um backlog. ou seja, falando em refinamento, a gente já pode dizer que já está até andando no board de demandas. Isso é uma coluna lá, análise, refinamento. Essa história foi priorizada, foi escolhida como sendo uma próxima para ser entregue, e a gente está refinando ela para colocar para prontidão para desenvolvimento. Ou seja, está dentro do escopo da próxima sprint ou das próximas sprints que vão ser feitas, mas sempre lembrando, conforme nós vamos avançando, nós vamos colocando mais esforço. E a pergunta sempre é, quanto de esforço nós estamos colocando para realmente a gente dizer, não, a gente não vai fazer isso, eu vou despriorizar. Então, Exatamente. quanto mais perto de prontidão para desenvolvimento, mais certeza a gente precisa ter da prioridade dessa user store. Ou seja, vamos fazer o trabalho, o Elemar sempre fala, frase do Elemar que vira frase de exímia, decisão no último momento responsável, não no primeiro momento irresponsável. Então, Exatamente. colocando mais detalhes mais para frente. Por isso que vamos fazer um blueprint, um protótipo, eventualmente de alta fidelidade, com mais detalhes? Não lá atrás. Vamos fazer quando a gente tem mais certeza, que seria Exatamente. uma próxima etapa depois do refinamento e assim por diante. Exatamente. E aqui, pessoal, esse protótipo é exatamente construção de tela mesmo. E aí entra um ponto interessante, pessoal. Às vezes o pessoal fala assim, vou fazer um mockup primeiro. O ponto é, como que eu vou construir um mockup, um protótipo, sem saber o que precisa ter dentro dele? Isso faz pouco sentido. Existem situações de exceção, pessoal? Existem. Existem situações, por exemplo, que às vezes você não está detalhando uma tela em específico, você quer dar uma ideia do produto, ilustrar para tornar mais visual a coisa, inclusive para vender a ideia de um projeto. E às vezes você já vai ter algo preliminar ali desse protótipo que você vai usar. Mas a ideia é que o protótipo vai ser refinado e vai ser colocado de fato anexado na User Store depois que você tiver um refinamento, porque aí você sabe exatamente tudo que precisa ter, todas as regras de negócio que precisa ter, para aí sim, na sequência, você ter essa User Store pronta para um desenvolvedor puxar e desenvolver. Percebe, pessoal, que até esse momento de ter esse item pronto para desenvolver, o processo é todo de concepção de produto, não tem nada de desenvolvimento, não tem nada de codificação, é simplesmente etapas de produto, desenvolvimento de produto, sabe? E a gente precisa, pessoal, garantir que esse fluxo ele seja rápido, ele seja eficiente. A ideia aqui não é construir uma super documentação, na verdade é construir o mínimo suficiente necessário para os desenvolvedores saberem o que eles precisam fazer para poder trabalhar. É simplesmente isso. Esse material ele pode ser útil depois para outras situações? Pode, ele pode ser usado, por exemplo, como uma documentação, ele pode ser usado como várias referências, mas o foco principal é ser suficiente para a gente conseguir comunicar o que precisa ser feito. Essa é a ideia até aqui. Excelente, Bruno. Eu acho que isso é um excelente encerramento, fechamento, que é, se a gente pensar que a história ela é para auxiliar o desenvolvedor, e o nosso objetivo, no final das contas, é dar mais autonomia para os desenvolvedores, para o nosso time de engenharia. Então, a gente não pode pensar em história como uma forma de documentação ou para um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós atingimos o objetivo, que é deixar o desenvolvedor mais autônomo para ele puxar sem tanta interrupção, sem tanta dependência e resolver a user story. Perfeito, gente. É isso que a gente gostaria. Exatamente, Esse exatamente. é o grande objetivo. Pessoal, o que foi o nosso objetivo aqui e esperamos ter atingido? A gente compartilhar com vocês a forma de construir uma boa user store
para conseguir garantir que o seu fluxo de trabalho funcione de maneira eficiente. Boa parte de interrupções, bloqueios dentro do processo de desenvolvimento tem a ver com negligenciar as definições que precisam ser feitas das demandas. E aqui a gente trouxe como que a gente tem feito isso na prática e a gente tem tido sucesso. Essa é a ideia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, pessoal. Não se inscrevam, se inscrevam, deixem o like e deixem nos comentários aí como que vocês estão escrevendo as suas user stories. Vai ser um prazer responder para vocês. Um abraço, pessoal. Até o próximo.